Se você perguntasse para alguém qual seria o pior traço de personalidade para se ter, a resposta provavelmente seria neuroticismo. E se você perguntasse para alguém qual o melhor traço para se ter, a conscienciosidade provavelmente seria um deles, mas não sem grandes poréns. Pessoas com alta conscienciosidade apresentam alta organização. São pessoas meticulosas, são pessoas com um grande impulso para trabalho. Isso é, se uma pessoa com baixa conscienciosidade e uma outra com alta conscienciosidade estiverem as duas desempregadas, é muito provável que a pessoa com alta conscienciosidade se sentisse muito pior consigo mesma por não estar trabalhando. A coisa mais esquisita disso é que ninguém sabe explicar o porquê disso. Sabe-se que a conscienciosidade tem grande relação com o córtex pré-frontal, mas diferentemente da abertura, não tem nada a ver com dopamina, e sim com a serotonina, o neurotransmissor de estabilidade emocional e até mesmo de status social. Na natureza, por exemplo, quando vemos alguns animais como lagostas brigando entre si, e uma lagosta perde e outra lagosta vence a luta, a lagosta que perde tende a ficar reprimida e rebaixada, enquanto a outra lagosta que vence fica com as garras para cima para simbolizar essa sua vitória. Daí, quando você tenta ver o que se passa no sistema nervoso dessas lagostas, você vê que, na lagosta perdedora, existe uma baixíssima quantidade de serotonina. Enquanto na lagosta que vence, existe exatamente o contrário, ela está toda cheia de serotonina. E aqui a coisa ainda mais interessante. Se você der para a lagosta que perdeu algo similar a antidepressivos humanos, fazendo a serotonina ficar ali naquele sistema nervoso por mais tempo, você percebe que da próxima vez que ela lutar e perder, ela não fica tão deprimida. Ela, na verdade, fica mais ativa para poder lutar de novo. Uma das regras da natureza é que perdedores tendem a continuar perdendo e vencedores têm mais chances de continuar vencendo. Em seres humanos, sabemos como a capacidade de fazer tarefas específicas, como arrumar a cama, lavar os pratos e outras pequenas conquistas, tendem a aumentar a sensação de autoeficácia de pessoas depressivas. Isso é, essas pessoas passam a se ver mais como capazes de fazer outras coisas além de arrumar a cama e lavar os pratos e essas pequenas conquistas. E um dos remédios que pessoas depressivas usam são exatamente medicamentos serotoninérgicos, que aumentam o nível da serotonina no sistema nervoso delas. Ainda que a relação disso não esteja muito clara, podemos afirmar como a serotonina parece ter um papel fundamental na noção do próprio indivíduo de ser capaz e de se sentir merecedor de fazer certas coisas. Associando a serotonina com o córtex pré-frontal, que é uma área do cérebro ligada com planejamento, atenção, organização, autorregulação e perseverança, a noção que temos é de que pessoas assim continuam mais com seus planos. E não é só por uma questão social, como também uma questão neurofisiológica. As sinapses nervosas de pessoas com alta ativação do córtex pré-frontal não só se ativam nas partes iniciais do cérebro, como também tendem a continuar respondendo por todo o cérebro. É como se essas pessoas não só continuassem com seus planos, como também continuassem enviando sinapses da base do cérebro até o seu topo, por assim dizer. E como essa área é altamente relacionada com a serotonina, dá-se a entender que pessoas com alta serotonina também tendem a ter uma alta ativação do córtex pré-frontal. E se pessoas com alta ativação do córtex pré-frontal tendem a apresentar maiores comportamentos de perseverança, resiliência e organização, fica fácil para essas pessoas, depois de terem conquistado seus objetivos, olhar para trás e ter noção de tudo o que elas já fizeram para chegar até ali, aumentando ainda mais a sua sensação de ser capaz de fazer outras coisas e aumentando ainda mais a sua sensação de status social. Por isso, uma tática que psicólogos cognitivos fazem para ajudar pessoas com depressão é fazer essas pessoas verem coisas que elas já conquistaram no passado, para aumentar sua sensação de serem capazes de fazer coisas no agora e até mesmo no futuro. E eis uma questão: e se eu não tiver feito nada que eu me orgulhe na vida? A resposta que esses psicólogos dão, então, é para que você simplesmente se exponha a novas situações. Pois sem a experiência não há aprendizado, e sem aprendizado não há sensação de estima. Para construir uma autoeficácia e uma autoestima, é preciso se expor a situações, seja lá quais forem, para que então possamos olhar para trás e ter mais confiança no futuro, de podermos dizer, pelo menos, eu consegui fazer aquilo.
Por isso, pessoas com alta conscienciosidade, que são propensas a trabalhar e serem mais motivadas a continuar os seus planos, tendem a apresentar não somente alta serotonina, como também alta ativação no córtex pré-frontal e, consequentemente, alta autoestima, mesmo naqueles com alto neuroticismo. Isso é muito relacionado com a passagem da Bíblia que diz: para todo aquele que tem, tudo será dado, e todo aquele que não tem, tudo será retirado, do qual alguns estatísticos chamam de princípio de Mateus. Pois em diversos campos, como o de dinheiro, de namoro, de sucesso na vida, existe a tendência de que essas pessoas que se dão bem em alguma coisa tendem, por estatística, continuar se dando bem naquelas coisas que elas fizeram. É dizer que pessoas que têm sucesso ou dinheiro continuam fazendo ainda mais sucesso e ganhando ainda mais dinheiro, enquanto pessoas pobres tendem a continuar pobres ou até mesmo acumular ainda mais dívidas. Pois é importante dizer que não é só porque algo é assim que algo deveria continuar sendo assim também, pois diferentes pessoas apresentam diferentes tipos de habilidades. Saber onde você usa a sua conscienciosidade, saber onde você desenvolve o seu senso de estima e de eficácia, aquilo que te dá prazer para trabalhar, é algo que varia de cada pessoa. Um dos motivos para falar dessas coisas ao falar de conscienciosidade não é só a serotonina, mas também é falar sobre como esse traço de personalidade é muito ligado com a hierarquia social. Pessoas com alta conscienciosidade têm maior tendência a serem CEOs de empresas, que apresentam uma hierarquia de comando dos funcionários também. Essas são as pessoas que são mais propensas a irem para o exército ou para trabalhar como policiais. No geral, as pessoas com alta conscienciosidade gostam muito dessa tendência para organização e categorias, e não só numa forma física, mas também numa forma social. E uma das hipóteses para isso é que lá na natureza, os animais que tendiam a olhar mais para as coisas, que eles pegavam uma frutinha, começavam a examinar ela para ver se tem algum problema ou não, ou algum defeito, que tendiam a coletar mais recursos também e acabavam deixando tudo acumulado e mais organizado ali, esses tendiam, em algumas sociedades, em alguns lugares, passar mais cópias de si mesmos, passando também essas características para os seus filhos e para a sua sociedade. Assim, a conscienciosidade é um traço incrível e maravilhoso. Ele é muito associado com trabalho, com organização, com produtividade e também com sacrificar o seu agora em prol do futuro. Quando se olha o traço que melhor prevê salário, estabilidade de vida financeira, notas escolares e até sucesso de vida no geral, tendem a ser pessoas com alta conscienciosidade. Essas são as pessoas que são mais focadas no que elas fazem. Elas dificilmente vão enrolar o que elas precisam fazer ou o que elas decidiram fazer. Elas vão, com o tempo, acumulando riquezas para que depois elas consigam ter algo de valor guardado. Contudo, todavia, nós vimos na aula de abertura de experiência que tudo que tem um benefício também apresenta um custo. No caso da extroversão, o benefício é alta motivação e o custo uma alta impulsividade. No caso do neuroticismo, o benefício é estar mais alerta aos perigos ao seu redor e o custo é a ansiedade, a depressão e o estresse. No caso da agradabilidade, o benefício seria ter melhores relacionamentos, ser mais empático, mais fácil de se conviver, e o custo é uma dependência com seu grupo ou com algumas pessoas específicas. No caso da conscienciosidade, no entanto, o benefício são todos esses de acumular riqueza, de ser mais motivado e mais propenso a completar objetivos. Por outro lado, as diferenças de alguém com esse traço no percentil 90 e uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo é quase nenhuma. Apesar de, então, conseguir essas habilidades de organização, de completar objetivos, de checar as coisas e de guardar elas, quando disfuncional, a alta conscienciosidade pode fazer a pessoa ser obcecada, sem conseguir controlar a si mesma, agindo no modo automático, os pensamentos dela controlando ela mais do que ela controla a si mesma. O que é muito irônico de se pensar, já que uma das funções do PFC, o córtex pré-frontal, é exatamente o de inibir as outras funções do corpo, tanto o cérebro emocional quanto o cérebro sensório-motor. Então, pessoas com alta conscienciosidade também conseguem se controlar muito bem. Por outro lado, em alguns casos, seus pensamentos podem acabar também controlando elas mais do que elas se controlam. Mas, como diria Freud lá na fundação da psicanálise,
Se a pessoa tem uma energia psíquica, uma pulsão ou alguma vontade dentro dela, e ela diz para si mesma não fazer aquilo, aquela vontade vai continuar crescendo dentro dela até estourar em algum momento. E supõe-se com isso que para pessoas com conscienciosidade disfuncional, sejam esse tipo de comportamento obsessivo-compulsivo. Uma obsessão tende a ser um pensamento que aparece na sua cabeça e você não tem controle. Uma compulsão é uma ação ou uma série de ações que você faz para tirar esses pensamentos da sua cabeça ou para, pelo menos, tentar deixá-los em silêncio. Um pensamento obsessivo pode ser, por exemplo, um medo pavoroso de germes e uma compulsão para se lavar as mãos. Uma obsessão pode ser um medo de ser roubado e uma compulsão vai ser verificar 50 vezes se você trancou a porta de verdade. Um pensamento obsessivo pode ser pensar em sexo 24 horas por dia, e a sua compulsão pode ser uma masturbação ou até mesmo um sadomasoquismo e assim por diante. Então, um traço de personalidade que pode fazer uma pessoa ser tão funcional pode fazer com que ela seja também disfuncional, com comportamentos muito prejudiciais para a própria vida. Isso não acontece só em casos extremos como nesses citados. Pode ser também para uma compulsão ou obsessão bem mais disfarçada, com a obsessão de ganhar dinheiro e a compulsão por trabalho. Pessoas que sacrificam as suas vidas inteiras em prol de ganhar algum status na empresa delas, um status na sociedade e afim, sacrificando amigos, família e o tempo com outras pessoas só para chegar no topo de onde ela queira chegar. E com isso tudo dito, tem mais um grande porém. A conscienciosidade humana só funciona quando a pessoa vive em um ambiente que favoreça esse comportamento de sacrificar o agora em prol desse futuro. Por isso, uma pessoa com alta conscienciosidade que mora numa favela, por exemplo, pode ser muito diferente de uma pessoa que mora num país de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, no Japão ou na Europa. Pois, se seu ambiente não favorece essa troca do agora pelo futuro, o seu córtex pré-frontal vai deixar de inibir o resto do seu cérebro e fazer você pegar aquilo que você quiser no agora, pois você não sabe se aquela coisa vai estar ali naquele futuro ou algum outro dia. Por isso, pessoas com baixa conscienciosidade tendem a viver de uma forma desorganizada ou sem muita direção de vida. Elas estão sempre deixando a vida levar elas, por assim dizer, o que não é uma coisa ruim. Diversos empregos de sucesso e pessoas de sucesso, especialmente aqueles voltados para a arte, têm na sua maior parte, pessoas com baixa conscienciosidade. Pessoas que não se importam menos com a ordem social já pré-estabelecida de ficar fazendo aquilo que as outras pessoas esperam que ela faça. São empregos como de comediantes, artistas, músicos e outros que não seguem uma rotina, uma ordem ou uma estrutura organizada. No geral, esse traço é muito relacionado com as 3 funções executivas. A atenção, isso quer dizer que essas são pessoas muito focadas no que elas fazem. O planejamento, já que elas gostam muito de prever o futuro, saber o que pode acontecer, tentar fazer os melhores sacrifícios do agora para uma série de comportamentos que vão levar elas até um resultado específico no futuro. E a memória de trabalho, que seria a capacidade de uma pessoa reter temporariamente uma informação da qual pode ser descartada depois quando não for mais útil. Além disso, esse traço tem uma grande relação com o comportamento social esperado. Isso quer dizer que uma pessoa com altíssima conscienciosidade dificilmente vai resolver pintar o cabelo de rosa, mesmo que ela tenha alta abertura, já que elas vão se ater mais no que é, entre aspas, o certo ou, entre aspas, o socialmente esperado. Isso, a menos claro que a sociedade inteira comece a pintar os seus cabelos de rosa. Daí, provavelmente, elas vão fazer isso também para se adequar a esses padrões. O exemplo de uma pessoa com altíssima conscienciosidade e altíssima abertura à experiência, por exemplo, seria um Steve Jobs, já que ele tinha essa capacidade muito alta de planejamento e de visão de futuro e de organização de outras pessoas, enquanto também mantinha uma altíssima criatividade e flexibilidade das suas ideias originais. Para saber mais dessas combinações de traço, vamos dar uma olhada então no último episódio desse módulo, em que eu vou dar tanto um resumo quanto uma expansão de todas as possibilidades de aplicação e de expressão do Big Five. Então, bora lá!